Glória a Jesus. Amém? Todos acharam? Apocalipse capítulo 1, vamos ler a palavra de Deus? Diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai, e a Ele a glória, o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim grande voz como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu oro, Senhor, nesta noite, para que esta palavra não seja uma palavra minha, Senhor, mas seja o Teu Espírito a revelar à Tua igreja a majestade, a glória, o poder, a unção do Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, em nome de Jesus, assim como o Senhor se revelou a João naquele dia, naquele momento, naquele lugar tão terrível que ele estava,
mas os céus se abriram e o Senhor se revelou a João. Eu te peço nessa noite, Senhor, se revela a tua igreja, que em nome de Jesus, assim como os olhos de João se abriram para ver a tua glória, a tua plenitude, a tua majestade naquele momento, Senhor, que os nossos olhos nessa noite se abram para vermos a tua glória, a tua revelação, quem tu és, ó Senhor Jesus Cristo, a tua presença em nosso meio, ó Deus, a tua ação, a tua atitude, o que o Senhor tem feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus, que a mesma revelação que João recebeu naquele dia, e segundo a palavra, ele caiu aos teus pés como morto, que nós possamos receber nessa noite e nos entregar a essa revelação viva, verdadeira, aquele que esteve morto, mas está vivo, em nome de Jesus, está à destra do Pai e intercede por nós. Em nome do Senhor Jesus, abre os nossos olhos, ó Pai, para que nós possamos te ver nesta noite, em nome do Senhor Jesus Cristo. Está dando um contato aqui de novo. Eu acho que é a jaqueta. Arruma aí. Cameraman. Não é cameraman. Tá. Deixa eu fechar aqui. Não. Qualquer coisa, continuar dando, eu troco. Beleza. Obrigado, meu irmão. Irmãos, eu gostaria que você abrisse os seus ouvidos, mas não apenas ouvidos naturais, seus ouvidos espirituais. Porque essa mensagem ela não é apenas uma mensagem de um estudo, um entendimento, mais de estudo, mas ela é muito espiritual. Ela é muito mais espiritual do que apenas entendermos, temos informações sobre Jesus. Esta mensagem é a revelação do Cristo verdadeiro, vivo, quem Ele é, como Deus, como Senhor, como soberano. E só quem está com os seus ouvidos espirituais, seus olhos espirituais, sedentos por conhecer, por buscar, por saber, por ter intimidade com Ele, que vão ver Ele, é que vão ouvir, e essa mensagem vai entrar no seu coração. Não são apenas informações sobre Jesus, mas é uma revelação de Jesus. O Apocalipse é um livro rico de estilo, propósito e significado, irmãos. Existem muitas coisas que são literais, existem muitas coisas que são interpretativas, simbólicas, e que nós vamos ter que entender isso, para que essa palavra entre no nosso coração e nós venhamos conhecer Jesus como Ele é. Muito tempo nós apenas ouvimos sobre Jesus e muitas vezes tivemos informações sobre Jesus, mas informações vagas, assim, porque Ele cura, porque Ele faz milagre, porque Ele prospera, porque Ele é bom, mas nós não nos aprofundamos, e muitos poucos pregam sobre Apocalipse. Nós não nos aprofundamos para conhecer Ele, não apenas ter as informações dEle, mas ter a revelação vívida nos nossos olhos de quem Ele é, no nosso coração, a paixão por quem Ele é, o desejo, a revelação de quem Cristo é. Não apenas alguém que nos cura, amém? Não apenas alguém que pode prosperar a nossa vida, não apenas alguém que pode fazer algo na nossa vida, mas é alguém que mora em nós, que mora na nossa vida, que nós temos paixão, que nós temos desejo, que nós temos a alegria de conhecê-lo. É disso que esta mensagem trata, é disso que esta palavra trata. Não é apenas um resolvedor de problemas, mas é um Deus vivo e verdadeiro, que se revela ao seu povo. A palavra Apocalipse é justamente isso. Ela mostra que a história não caminha para um caos. A palavra Apocalipse muitas vezes causa na mente de pessoas assim desespero, medo. Esse parece que esse evento foi um evento apocalíptico, porque geralmente é porque é uma tragédia, um problema sério, alguma coisa, então as pessoas associam ao Apocalipse, e na verdade Apocalipse não tem nada a ver com isso, não tem nada a ver com tragédias, com problemas. A palavra Apocalipse significa revelação, e revelação de quem? Já no início, ali no versículo 1 ele já fala, revelação de Jesus Cristo. Quantos querem ter uma revelação de Jesus Cristo? Isso, Apocalipse é revelação, trazendo para um ensino mais simples. É como se aqui tivesse uma cortina e ninguém visse o que estava aqui atrás.
como era no tempo do templo. Ninguém via o que estava aqui atrás, porque havia um véu, como nós cantamos aqui. Mas de repente, essa cortina é aberta, e é tudo revelado o que está aqui. Quando Jesus deu o último suspiro na cruz do Calvário, a Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo, e a presença de Deus, o trono de Deus, a glória de Deus, foi revelada a todos. Todos tiveram livre acesso ao Pai. A Apocalipse é exatamente isso. Não tem nada a ver com caos, não tem nada a ver com tragédia, mas Apocalipse é a revelação de Jesus Cristo, é o descortinar, é o conhecer Jesus como nosso Senhor e Salvador, como Ele é hoje. Ele foi, homem, Ele veio a este mundo em carne, Ele esteve aqui, se despiu da sua glória, tirou toda a sua glória e se fez homem como nós. Mas Ele subiu aos céus, está à destra do Pai, e hoje Ele não é mais um cordeiro sofredor, hoje Ele é o leão da tribo de Judá, hoje Ele é o nosso Deus Todo-Poderoso, hoje Ele é Rei dos reis e Senhor dos senhores, e Ele voltará e reinará para todo sempre com a sua igreja. E é isso que nós devemos olhar nos dias de hoje. Conhecer esse Jesus verdadeiro nos dá segurança, nos dá força, nos faz levantar todos os dias, enfrentar os dias maus, enfrentar as lutas, porque nós conhecemos Jesus verdadeiramente. Não é só uma informação aos nossos ouvidos, não é só uma informação à nossa mente, é Jesus vivo e verdadeiro, revelado, vivendo em nós, e é isso que nos dá força, nos levanta todos os dias. Sabemos que os dias são maus, as coisas estão acontecendo aceleradamente, mas o nosso Jesus vive, o nosso Redentor vive, e vive em nós. Não, Ele não está vivo lá em cima no céu, que nós não alcançamos. Ele está conosco todos os dias, e esse texto disse isso. Aonde Jesus está, aonde Ele anda, nós vamos ler isso. O Apocalipse mostra que a história, irmãos, não caminha para um caos. Porque todo mundo olha para o Apocalipse e vê todas os selos, as trombetas e as taças da ira de Deus e associa caos, mas a palavra Apocalipse, a revelação mostra que nós não caminhamos para um caos, mas avança para um fim glorioso. Um fim glorioso de quem? Uma vitória completa de Cristo e a sua igreja. A vitória completa de Cristo e a sua igreja está revelado neste livro. Está revelado, portanto, não tenha medo do amanhã, não tenha medo das coisas, já está revelado, já é um futuro glorioso. Nós podemos viver no meio de um mundo de caos, mas o caos não está na nossa vida, porque o Senhor já escreveu o final dessa história, Ele já determinou, e essa história é gloriosa para mim e para você. Nós subiremos e moraremos eternamente com o Senhor, na sua glória eterna. Amém? Eu sei que está frio, mas dá para dar uns glória a Deus aí para esquentar, né? Amém? Essa é a melhor notícia que nós podemos ouvir. Ele voltará para buscar a sua igreja, a fim de que ela more com Ele para sempre. Esse livro nos foi dado com propósitos morais e espirituais. O estudo de Apocalipse nos incentiva à santidade. Ele nos incentiva, nos leva à santidade e nos encoraja no meio do sofrimento a nós adorar aquele que está no trono. Nos leva à santidade, nos conduz à santidade, a viver uma vida em santidade com Cristo Jesus, porque Ele é santo, Ele nos conduz a isso. Acho que nós vamos trocar aqui, tá? Pode ser a jaqueta, né? Tá. Glória a Deus. Vamos lá. Então Ele nos conduz à santidade, nos encoraja no meio dos sofrimentos. Se eu perguntar aqui, quem está passando por momentos difíceis de sofrimento, de luta, de batalha, alguns pode ser no seu corpo físico, alguns pode ser financeiramente, alguns pode ser na sua alma, alguns podem ser todos os dias oprimidos, atacados pelo inimigo. Eu tenho certeza que todos levantariam sua mão. Tenho certeza que todos levantariam sua mão, porque nós vivemos dias de sofrimento, de angústia, de luta,
de opressão, mas quando nós conhecemos Jesus, conhecemos a revelação de Jesus, nós somos encorajados a andar em santidade, e encorajados a andar no meio desse sofrimento, mas sabendo que nós devemos adorar aquele que está no trono, e que nós seremos resgatados por Ele, em nome de Jesus Cristo. O livro é prático e nos revela algumas coisas. Primeiro, a certeza de que Jesus tem total controle da igreja. Nós lemos aqui, nós vamos ver aqui, nós vamos ir mais. O que o livro de Apocalipse nos revela? A certeza. Volto a dizer, já vi, depois que entrou o Covid, eu ouvi muito essa frase: Deus está no controle, Deus está no controle. Mas muita gente só fala, não crê nisso. Mas quando nós conhecemos, estudamos, lemos Apocalipse, nós temos uma certeza: Jesus tem total controle da história. Ele tem total controle de todas as coisas. Meu irmão, sabe qual é o maior desespero do ser humano? É quando ele percebe que aquilo que ele pensava que ele controlava, ele não controla, ele não tem força. Mas quando nós cremos que mesmo quando nós não temos força para controlar algo, mas o nosso Senhor está no total controle da história, de todas as coisas, mesmo quando coisas difíceis estão acontecendo ao nosso redor, Ele continua no controle, nós temos segurança. Em segundo lugar, Jesus nos revela que Jesus tem total controle da história. O primeiro é o total controle da igreja. Desculpa, deixa eu voltar aqui. O primeiro, Jesus tem total controle da igreja. Nós vimos tudo o que está acontecendo com a igreja nesse tempo, e muitas pessoas podem pensar: Jesus perdeu o controle da igreja. Jesus não perdeu o controle da igreja. A sua igreja continua na sua mão. A igreja verdadeira de Jesus continua na sua mão. O que está descontrolado é a igreja dos homens. É a igreja que os profetas e falsos profetas criaram, levantaram e estão conduzindo. Então a igreja que está sendo conduzida por homem está um caos, mas a igreja de Jesus continua firme, forte. Jesus continua no controle da sua igreja. Jesus continua no controle da história. Terceiro, a perseguição do mundo e do diabo não pode destruir a igreja do Senhor Jesus Cristo. O livro de Apocalipse revela isso. Nós podemos perder a nossa vida, esta vida aqui. Se perdermos para Cristo Jesus, em Cristo Jesus, nós seremos coroados com a vida eterna com o Senhor Jesus Cristo. Quarto, os inimigos que perseguem a igreja serão destruídos. É o que esse livro revela. 5, os inimigos de Cristo terão que enfrentar o juízo de Deus, ao mesmo tempo em que a igreja desfrutará das bem-aventuranças eternas. É o que este livro revela, é o que Apocalipse revela. Não é um livro de caos, não é um livro de terror, é um livro de vitória do povo de Deus, do Senhor Jesus Cristo e do povo de Deus que o segue, que teme ao seu nome. O propósito principal de Apocalipse é confortar a igreja militante em seu conflito contra as forças do mal. A igreja que serve ao Senhor, que milita nesta batalha, que guerreia nesta batalha, fiel ao Senhor, é confortada quando lê Apocalipse. Ela é confortada no meio dessa batalha. As forças do mal se levantam, mas nós recebemos o conforto, o consolo do Espírito Santo através da sua palavra. O tema de Apocalipse é a vitória de Cristo e a sua igreja sobre Satanás e seus seguidores. O diabo, o mundo, o anticristo, o falso profeta, todos os ímpios perecerão, mas a igreja, a noiva do Cordeiro, triunfará em nome do Senhor Jesus Cristo. A verdadeira noiva de Cristo triunfará. Nós não pereceremos. Cristo é sempre apresentado como vencedor e conquistador. Jesus triunfa sobre a morte, o inferno, o dragão, a besta, o falso profeta, a Babilônia e os ímpios. A igreja, perseguida ao longo dos séculos, mesmo suportando o martírio, é vencedora. Jesus é vencedor e a sua igreja é vencedora com Ele. Você é vencedor, você é mais que vencedor, porque você é a igreja de Cristo, você é a noiva de Cristo, e como Cristo venceu, nós venceremos este mundo em nome do Senhor Jesus Cristo. E os juízos de Deus, que são liberados aqui em Apocalipse, veja, são juízos de Deus. A abertura dos 7 selos que traz
muita catástrofe no mundo, a abertura, o toque das 7 trombetas e as 7 taças da ira de Deus, não é Satanás que faz, é o próprio Deus, é o próprio Jesus, em que abre os selos e começa a liberar. São juízos de Deus para o mundo, para o ímpio, para as coisas desse mundo. Não é para a sua igreja que permanece fiel, firme, na presença do Senhor, triunfará com Ele. Nós não somos alvo do juízo de Deus quando permanecemos firmes na presença do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os juízos de Deus são mandados para a terra, são resposta dele às orações dos santos. Não desista de orar, a resposta chegará. Deus liberará sobre essa terra juízos, porque os santos oram e buscam justiça, e Deus é o Deus de justiça e o único que tem poder para fazer justiça. Vamos entrar no texto, e do versículo 1 ao versículo 3, ele vai nos mostrar o instrumento a quem Deus revelou a glória do noivo da igreja. Versículo 1 ao 3 diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas em que em breve devem acontecer, e que ele, enviado por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Deus escolheu João para revelar essa tão grande história e poderosa história do tempo do fim. Deus escolhe João, e ele diz: ao qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas que nela escrita, as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Deus tem planos, irmãos, distintos para todos os seus servos. O Espírito Santo usou João para escrever o 4º Evangelho, as cartas e Apocalipse. O objetivo do Evangelho que nós acabamos agora, há 2 domingos atrás, acabamos o Evangelho de João, é alertar as pessoas a crerem em Cristo. O objetivo da 1ª, 2ª e 3ª carta de João é encorajar os crentes a terem certeza da vida eterna. E o objetivo de Apocalipse é de alertar os crentes para estarem preparados para a segunda vinda de Cristo. São 3 livros, 5 livros com 1ª, 2ª e 3ª carta, que Deus permite João, que Deus dá a João escrever, para que ele nos alerte, nos leve à certeza da vida eterna, nos leve a crer em Cristo Jesus e nos leve a estar preparados para a segunda vinda de Cristo. Jesus voltará, e o livro de Apocalipse abre o caminho e as coisas que vão acontecer, e ele diz: esse tempo está breve. Deus usa instrumentos de forma incomum. Primeiro, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer e aonde Ele quer. É Deus quem usa, é Deus quem faz, é Deus quem revela, é Deus quem faz todas as coisas da forma que Ele quer. E Ele usa João. João não estava no auge do seu ministério. João não estava sobre um altar com milhares de pessoas na sua frente, fazendo cultos com milhares de pessoas. João estava em uma ilha que era usada como colônia penal para os bandidos, os piores que tinham, eles enviavam para morrer neste lugar. Era uma ilha com pouco recurso, um lugar que não tinha como fugir daquele lugar, era cheio de animais peçonhentos. A pessoa geralmente, quando ia para essa ilha, para a ilha de Patmos, ela ia para morrer, ela era condenada à morte. João estava em um lugar terrível, mas Deus usa instrumentos de forma incomum. Ele transforma tragédias em triunfos. Domiciano era o segundo Nero, era o imperador daquele tempo, daquele momento, e ele mesmo, esse Domiciano, que arrogou para si o título de Senhor e de Deus, todos tinham que honrá-lo como Senhor e Deus, baniu João para a ilha de Patmos, uma colônia penal na costa da Ásia Menor. Mas ao mesmo tempo em que se achava fisicamente em Patmos, a Bíblia diz que ele achou-se também em espírito, e Deus lhe abriu o céu e lhe revelou as coisas que em breve deveriam acontecer. Deus usa João, Deus chama João, abre os olhos dele,
num lugar inóspito, num lugar terrível, num tempo de sofrimento, num tempo de angústia, num tempo dos piores da vida de João. Deus abre os céus. Apesar de ele estar num ambiente terrível, os céus continuam abertos para ele. E isso nos ensina, irmãos, nos ensina coisas grandes, que não importa o que nós estamos vivendo, se Deus decidir usar a nossa vida, Ele vai usar. Não importa o que nós estamos passando, as lutas, as batalhas, as guerras que nós estamos enfrentando, não importa o lugar que nós estamos, Deus vai usar. Se Deus desejar abrir os céus e se revelar sobre nós, Ele vai se revelar. Não importa o que você esteja enfrentando. E eu digo uma coisa para você: são nos momentos de maiores lutas da nossa vida que nós temos as maiores revelações de Deus. É que nós temos os maiores encontros com Deus. Porque é neste momento que nós mais buscamos a Deus. Claro que não é 100% assim. Claro que algumas pessoas desistem porque estão passando por isso, por aquilo, desistem porque acham que Deus as abandonou. Mas a maioria das pessoas é o momento que ela vai mais buscar a Deus, vai mais buscar ao Senhor, e é onde Deus se derrama, é onde Deus se revela nos momentos mais difíceis. Eu aprendi desde quando eu me converti, que nos momentos de culto, que tinha mais dificuldade para ir ao culto, por exemplo, como hoje, chuva, frio, tempo severo, quando os momentos em que era mais difícil chegar na igreja, era que eu devia fazer o maior esforço e ir para a igreja, mesmo que eu chegasse me arrastando, e muitas vezes nós chegamos nos arrastando, porque nós nem sempre tivemos carro, e nós íamos a pé, de casa até a igreja, caímos, a pastora caiu no morro, lanhou as pernas, chegou na igreja com a perna sangrando, nós pegamos várias tempestades no meio desse caminho, mas eu aprendi que naquele dia, era um dia que Deus ia derramar muito mais sobre as nossas vidas, e nenhum empecilho poderia nos barrar de estar na casa dele, na presença dele. Portanto, receba isso como um conselho. Quando você estiver sendo atacado, não vai para a igreja, não vai para a igreja, não vai para o culto. É esse momento que você tem que se levantar e dizer: eu vou para a igreja, eu vou louvar o meu Deus, mas está difícil, está frio, eu vou ter que ir a pé, vou ter que fazer isso, não está complicado, então eu correria. Faça, se esforce, porque no momento de mais dificuldade, Deus vai se revelar, porque Deus vai honrar a tua fé, Deus vai honrar você, Deus vai se revelar a você, e naquele dia, e eu creio que nesse dia, o Senhor tem algo grande para a sua vida, porque você enfrentou tudo isso, todo frio, tudo, não tinha nenhum pregador famoso aqui, você chegou na casa de Deus. Eu tenho certeza que não foi fácil para ninguém, tenho certeza absoluta, que eu saio dali e venho aqui, já não é fácil, já está frio. Agora imagina, você estava lá no quentinho da sua casa, poderia ficar em casa como muitos certo decidiram ficar, e você se levantou e disse: eu vou para a casa de Deus, eu vou para a casa de Deus. Tenha certeza, irmãos, que hoje é dia de revelação de Deus sobre a sua vida, hoje é dia de manifestar de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus. João estava num tempo terrível, num lugar terrível, mas os céus se abriram, o seu corpo estava oprimido, mas a sua alma estava regozijando da presença de Deus. Aleluia. Num tempo em que a igreja estava sendo massacrada, pisada, perseguida e torturada, João recebe a revelação do noivo da igreja. Ele recebe a revelação de Jesus Cristo. O Senhor absoluto dos céus e da terra está no total controle da igreja e da história. Deus não perdeu o controle. Já está escrito, irmão. Você vê por aí guerras e rumores de guerras. Jesus já tinha falado: vai ter guerras e rumores de guerras. Você vê por aí escândalos nas igrejas. Jesus falou: é necessário que os escândalos aconteçam. Não vai ter como evitar que os escândalos aconteçam. Jesus já advertiu, já falou, já está escrito, Ele já revelou. E o que nós devemos fazer? Ouvir a revelação, ver a revelação, estar firmes em Cristo Jesus. As guerras, os terremotos, o tempo severo, o aquecimento global, tudo o que está acontecendo não saiu do controle do Senhor. Ele controla todas as coisas, Ele controla a natureza, Ele controla a história, Ele controla a igreja, Ele controla todas as coisas. E o que o Apocalipse nos revela é isso: um Deus poderoso, vivo, que criou todas as coisas e que cuida de todas as coisas, e que é o nosso Salvador que voltará, em nome do Senhor Jesus Cristo. Roma pôde banir João para uma ilha solitária,
mas não pôde impedir que ele veja o céu aberto. As nossas lutas, os nossos problemas podem nos colocar num lugar de sofrimento, mas não podem nos impedir de ver Jesus, de ver os céus abertos, de glorificar o seu nome, de estar em contato com Ele. Você pode estar dentro de uma prisão fechada, mas esta prisão pode prender o teu corpo, mas jamais vai prender o teu espírito. Quando você ora ao Senhor, o Senhor se revela onde você estiver. Ele revela a sua glória, o seu poder sobre o seu povo, sobre os seus filhos. Roma pôde impedir que João se relacione com pessoas, porque a pessoa ficava lá isolada, mas não pôde impedir que ele entre na sala do trono do universo, para estar na presença do Deus Todo-Poderoso. João foi enviado para lá, para parar de pregar o Evangelho, para não ter mais ninguém que ele pregasse, para que ele não tivesse mais relacionamento nenhum. Mas eles não puderam impedir ele de ter um relacionamento com Deus vivo e verdadeiro. Talvez você se sente sozinho na sua caminhada. Talvez você sente que você não está tendo relacionamento com ninguém. Talvez você até pense, o inimigo sopre nos seus ouvidos: eu estou abandonado, eu estou perdido, ninguém chega perto de mim. Tenha certeza de uma coisa: você pode estar separado de pessoas, mas você tem um Deus presente em todos os momentos. Você pode erguer os seus olhos aos céus, orar, e o Senhor manifesta a sua presença na sua vida. Você nunca estará solitário quando você crê que Jesus está contigo em todos os momentos. Você nunca sentirá solidão, você nunca se sentirá abandonado. Quando você ora, os céus se abrem e Jesus se revela na sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. O versículo 4 e 5, veja que tipo de saudação que ele dá. A saudação é a dedicatória às igrejas da Ásia. A saudação é João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Nós vamos ver igreja por igreja, mas já aqui, irmãos, para você entender igreja por igreja, quando nós vamos ver cada uma dessas igrejas, as 7 igrejas da Ásia, não se refere apenas às igrejas da Ásia, aquelas 7 igrejas. Quando você lê as 7 igrejas, se refere hoje a nós. Nós somos a igreja do Senhor. Sim, você é a igreja de Cristo, você é a igreja do Senhor. Então você pode aplicar esse ensinamento, essa revelação de Jesus, não apenas aquele contexto daquelas 7 igrejas. Esse ensinamento, essa revelação de Jesus é para a sua igreja. Você pode aplicar como igreja num geral, e você pode aplicar como igreja pessoal, para você. Então aqui essa revelação é para a igreja de Cristo no geral, mas é para nós, pessoalmente. Essa revelação é para cada um de nós, como nós estamos, a orientação de Jesus sobre cada um de nós. Veja, João, as 7 igrejas que se encontram na Ásia: graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 Espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Essa é a dedicatória, a direção, o remetente a quem Jesus manda João remeter esta carta, essa revelação. O livro, irmãos, traz uma saudação de encorajamento e não de medo. Quando ele diz graça e paz, ele está liberando a graça de Jesus e a paz de Jesus sobre nós. Não é de medo, é de encorajamento. A saudação não é de terror, mas de doçura, de encorajamento a uma igreja que passa pelo vale do martírio. Não é uma mensagem terrível, mas é uma mensagem de encorajamento. A graça e a paz são enviadas à igreja pela Trindade. O Deus Pai, o Deus Espírito e o Deus Filho estão no completo controle da história, e num tempo de sombras e provas, eles enviam a sua igreja, a sua graça e a sua paz. Mesmo que você esteja vivendo em um tempo de lutas e de batalhas, o Senhor envia sobre a sua vida graça e paz. A graça é o favor dele, que nós não merecemos, e a paz dele, que excede todo entendimento, que nos guarda no meio da luta e da batalha. É esta mensagem de Jesus para a sua igreja,
para o seu povo. Não é uma mensagem de terror, olha, faça isso, porque aquilo. Não, é uma mensagem de graça, de paz, de encorajamento. E nessa noite eu quero que você saia desta igreja encorajado pela graça, pela misericórdia, pelo amor de Jesus, que se revela a todos nós. Nesta noite fria, nosso coração, nossa alma se aquece da revelação da graça, da paz e da misericórdia do Senhor Jesus Cristo. No verso 5, tem o retrato do noivo da igreja. Irmãos, como que nós devemos ver o nosso noivo? Jesus é o noivo. Como que nós devemos ver o nosso noivo? Qual é o seu perfil? Quais são os seus títulos? O apóstolo João menciona 3 títulos gloriosos de Jesus no versículo 5 ainda. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano do rei, soberano dos reis da terra. Primeiro, ele é revelado como fiel testemunha. Jesus é fiel testemunha. Jesus foi fiel durante todo o seu ministério. Ele veio para revelar o Pai para nós. E ele revelou e foi fiel na sua missão, no seu trabalho. Ele testemunhou de Deus para nós, para a sua igreja, para o seu povo, para os seus filhos. Por isso ele é a fiel testemunha. Nunca deixou de testemunhar sobre o Pai. Mesmo na hora do sofrimento e da morte, como profeta, ele veio para revelar o Pai. Jesus é fiel testemunha, porque ele veio testemunhar do Pai, e ele nos revelou o Pai. Antes de Jesus, todos conheciam o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Adonai, mas hoje nós conhecemos o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai, o Adonai, mas nós conhecemos também o Pai Todo-Poderoso que nos ama. Não é um Deus que nos castiga, mas é um Pai que nos ama, porque Jesus veio e revelou com seu testemunho fiel, ele revelou o Pai a todos nós. 2, Jesus é revelado como primogênito entre os mortos. Por que isso? Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. O primeiro a ressuscitar. Até então não se falava em ressurreição. Mas Jesus veio e venceu a morte. E ele ressuscitou. Ele foi o primeiro, o primogênito, que morreu e ressuscitou. Ele foi o primeiro a ressuscitar em glória. Ele é o primogênito porque é o primeiro da fila. E nós vamos logo atrás. Nós vamos ressuscitar, assim como Jesus ressuscitou. Jesus matou a morte. Ele venceu o nosso último inimigo. Uma igreja que está enfrentando o martírio precisa ver que o seu Deus venceu o poder da morte. Creia nisso. Porque Jesus venceu a morte. O nosso último inimigo era a morte. Mas pastor, todo mundo, tem muita gente morrendo, tem crente morrendo, tem muita gente morrendo. Não estamos falando desta morte. Esta morte física todos nós passaremos. Mas estamos falando de uma morte eterna, de uma vida eterna e de uma morte eterna. A segunda morte, como diz em Apocalipse, que é a morte que nos levaria ao inferno, mas Jesus veio e venceu a morte, venceu o pecado, nos purificou pelo seu sangue, e hoje nós não morreremos mais eternamente, mas nós viveremos eternamente com Cristo Jesus. É dessa morte que ele venceu. Cristo veio ao mundo para fazer o sacrifício perfeito e para ser a oferta perfeita. Ele se sacrificou, morreu a nossa morte e nos deu a sua vida, a vida eterna. Jesus, terceiro, é revelado também aí no capítulo 5. Jesus é revelado como soberano dos reis da terra. A igreja precisa ver Jesus como presidente dos presidentes. Há muitos homens poderosos no mundo. Há uns dizem, o presidente dos Estados Unidos é o homem mais poderoso do mundo. Alguns já estão falando que é o Putin, outros já estão falando que é o Xi Jinping lá da China, outros estão falando que é o de Israel, tem muitos homens poderosos, presidentes poderosos no mundo, mas nós olhamos para Jesus acima de todas essas autoridades constituídas na terra. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o presidente dos presidentes, Ele está acima de todos eles, por isso Ele é o soberano dos reis da terra. Jesus está acima de toda autoridade. O homem que se acha poderoso e tem uma potência bélica para destruir o mundo, ainda assim, ele não é nada perto do nosso Rei, do nosso Senhor, do nosso presidente dos presidentes.
diante dos todos os poderosos vão se dobrar diante de Jesus. Todos os homens, não importa o seu nível de poder na terra, todos vão se dobrar perante Jesus. Jesus está acima de Roma e dos imperadores, Ele está acima dos impérios, das nações soberbas, dos reis da terra e dos presidentes que ostentam riquezas e poder. Como Rei dos reis, Ele veio para estabelecer o seu reino, que jamais terá fim. É isso que Apocalipse nos revela. O primeiro capítulo nos revela Jesus como Rei acima de todos os poderosos da terra, e Ele voltará e reinará sobre todos os poderosos, e nós reinaremos com Ele. Verso 5, a parte B do verso 5, o final, e o verso 6. Por que a igreja deve adorar o seu noivo? Primeiro, a parte B, a parte final diz assim: aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Primeiro, por que nós devemos adorar o nosso noivo, Jesus Cristo, como nosso Senhor e Salvador? Primeiro, porque Ele nos ama. Jesus te ama. E isso não deve ser só um jargão de crente, de dizer para as pessoas: Jesus te ama. Às vezes tem pessoas que dizem para os outros: Jesus te ama, mas ele nem crê no amor de Cristo. Essa é a verdade. Jesus nos ama. Primeiro, porque nós devemos adorar a Ele? Porque Ele nos ama. O verbo está no presente. Diz aqui: aquele que nos ama. Não é aquele que nos amou, não é aquele que vai nos amar, é aquele que nos ama agora. No estado que você está, Jesus te ama. Ele continua, o seu amor é perfeito. O amor de Cristo é algo que permanece. Ele nos amou, Ele nos ama e nos amará até o fim. Tem pessoas que por falhar, por errar, não voltam mais para Cristo, porque dizem: não, Ele me amou sim, mas eu fiz tudo errado e acabei, e agora Ele não me ama mais. Não, Jesus nos ama, mesmo quando nós falhamos, mesmo quando nós erramos. Ele sabe o nosso estado, Ele sabe quem nós somos. Levante-se, volte para Deus, se arrependa, peça perdão, porque o amor de Jesus está intacto sobre a sua vida. Ele não muda, Ele continua te amando. Que basta. Tem muitas pessoas que eu conheço: não, eu já fiz tanta coisa, pastor, Jesus não quer mais nem saber nada comigo, já errei tanto que Jesus não quer mais nem saber de mim. E eu quero dizer para você nessa noite: Ele quer saber de você. Ele te ama. Ele sabia como a história está toda na mão dele. Ele sabia os cascalhos que você ia pisar, as pedras que você ia tropeçar. Ele sabe de tudo isso. Mas nós sabemos que se nós nos arrependermos e voltarmos para Ele, pedirmos perdão, confessarmos e largarmos, Ele nos recebe de braços abertos, como o pai está na porta para receber o filho pródigo que se afastou da casa do pai. Ele te ama. Por que nós devemos adorá-lo? 2, porque Ele nos libertou dos nossos pecados. Nós hoje não somos mais escravos dos nossos pecados. Nós não somos mais, nós pecamos, erramos por acidente, por descuido, por não vigiar, mas não somos escravos do pecado. Quando eu não conhecia Jesus, eu era escravo do pecado, eu era oprimido pelo pecado, pensava que era maravilhoso, pensava que o que eu fazia me dava prazer, mas no final era uma escravidão. Mas o Senhor Jesus veio e me tirou dessa escravidão, me resgatou dessa escravidão. Hoje eu reconheço sim que não sou perfeito e não sou santo, mas eu caminho pela santidade do Senhor. Sou pecador, mas não sou escravo do pecado, porque Ele nos resgatou dos nossos pecados. Ele nos arrancou. Isso fala de um ato de redenção concluído. Jesus já nos arrancou desse pecado. A versão King James diz que Ele nos lavou. Quando Ele diz ali, Ele nos resgatou, diz que, nessa versão diz que Ele nos lavou. O sangue de Jesus nos lavou, nos purificou de todos os nossos pecados. Nós somos limpos e purificados pelo sangue de Jesus. Ele quebrou as amarras do pecado e nos limpa. O que é maravilhoso é que Ele nos amou quando estávamos sujos e perdidos, e depois nos libertou. O que é maravilhoso é que Jesus não nos julgou, mas Ele nos amou. E hoje
nós podemos dizer: sou lavado e remido pelo sangue do Cordeiro de Cristo Jesus. Isso é poderoso, irmãos. Por isso que eu disse, essa mensagem não é só de informação, essa mensagem é espiritual, entra na nossa alma, queima em nós, e nós sairemos daqui hoje sabendo que nós não somos mais escravos do pecado. O pecado nos rodeia, nos ataca, às vezes nós tropeçamos, mas a Bíblia diz que aquele que serve ao Senhor, o homem que serve ao Senhor, ele pode até cair, mas não permanecerá caído. Salmo 37, porque o Senhor o tomará pela sua mão direita e o levantará. Nós podemos ter momentos de fraqueza, de erro, de engano, mas nós não permanecemos no engano, não permanecemos no pecado, porque nós clamamos: Senhor, me socorre, eu me arrependo do que eu estou fazendo, e o Senhor, no seu amor, nos pega pela sua destra e nos coloca de pé e nos faz seguir adiante. Ele é o nosso Deus, o nosso Senhor. Por que nós devemos adorar o nosso noivo? Porque Ele nos constituiu reino e sacerdotes. A igreja não foi amada e libertada para nada, irmãos. Jesus nos amou, nos libertou e nos jogou por aí. Não foi para nada que isso aconteceu. A redenção cria um povo sacerdotal. O que é um povo sacerdotal? O que o sacerdote fazia? Ele servia o povo. Ele era o caminho no Antigo Testamento, ele era o caminho entre o povo e Deus. Era ele que recebia os sacrifícios do povo, a oferta do povo, e levava para o altar, e levava para a Arca da Aliança. Ele intercedia. Nós somos um povo sacerdotal, um povo que serve aos outros. Hoje não existe mais o sacerdote lá daquele tempo, mas nós fomos chamados para sermos sacerdotes. Você pode ser alguém que, entre uma pessoa que está perdida e Deus, você é um sacerdote que está pegando, quando você está orando por uma pessoa, você está fazendo um serviço sacerdotal, você está apresentando aquela pessoa diante de Deus. Você está fazendo a mesma coisa que o sacerdote do Antigo Testamento fazia, pegava uma oferta do pecador e levava até Deus. Hoje nós somos um povo sacerdotal, nós não fomos amados, libertos para nada, nós fomos para nos tornarmos sacerdote do Rei, do Senhor. Nós temos a incumbência, todos nós temos essa missão de sermos sacerdotes para este mundo, de pegar da pessoa pecadora todas as suas coisas e levar até Deus e trazer essa pessoa para junto de Deus. O alvo do amor é nos constituir reis e sacerdotes de Deus, para Deus. Já estamos assentados com Cristo. A palavra de Deus fala que nós já estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas haveremos de reinar com Ele eternamente. Hoje, irmãos, nós já estamos assentados com Cristo. Cristo está na sua glória. E Ele está à destra do Pai e intercede por nós. Ele governa todas as coisas, Ele reina. E a sua igreja está nas regiões celestiais reinando com Cristo. Mas chegará um momento em que nós reinaremos eternamente, lado a lado com Ele, junto com Ele. O veremos visivelmente, face a face, estaremos com Ele e reinaremos com o nosso Senhor. O domínio, o poder está nas mãos dele, e ele divide isso com a sua igreja. A sua igreja governa este mundo. É por isso que eu não acredito, a pessoa tem que, se tiver tal pessoa lá em tal lugar, vai acontecer isso, só se a igreja de Jesus estiver lá. Porque não basta ter apenas um título de crente, tem que ser igreja, tem que ser noiva. Porque aonde está a noiva de Cristo, há domínio, há comando, as coisas mudam, se transformam, o pecado é desmascarado, o demônio é expulso, as coisas mudam, onde está a igreja de Cristo. Mas se continua a mesma coisa, o mesmo relacionamento, e não muda nada, irmão, não é a igreja de Cristo que está lá, é só mais um. Vamos em frente. Somos um reino, não apenas porque Cristo reina sobre nós, mas porque participamos do seu reinado. Nós somos participantes do reinado de Cristo. O verso 7, então João descreve a gloriosa aparição de Jesus. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá,
Hoje não existe, a gente entende que não existe base bíblica para algo secreto, um arrebatamento secreto. Existem alguns versículos que juntam e dizem, não, a Bíblia diz que na vinda do Senhor Jesus Cristo, todo o olho o verá. Todo o olho vai ver Ele. Todas as pessoas o verão. Até quantos os transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre Ele. Certamente, amém. João faz uma descrição da gloriosa vinda do nosso noivo. Sua vinda será pessoal, pública, visível, poderosa, vitoriosa e irresistível. Algumas perguntas sobre isso, irmãos. Temos hoje uma visão da glória do noivo da igreja. Nós temos essa visão da glória de Jesus, como Ele virá nas nuvens. Segunda pergunta, temos honrado o noivo? Temos honrado o noivo, Cristo Jesus, como igreja, como Senhor, como nosso Senhor? Terceira pergunta, estamos nos preparando para nos encontrar com Ele, como as virgens prudentes, lá de Mateus 25? Estamos nos preparando verdadeiramente para nos encontrar com o nosso Senhor? Isso é uma pergunta retórica, você só ouve e pense nisso. E última pergunta, nossas lâmpadas estão cheias de azeite? Para quando Jesus aparecer nas nuvens, eu não vou precisar sair correndo comprar azeite para ter lamparina acesa. Quando Ele aparecer nas nuvens, a luz dele brilhará sobre a minha vida e eu entrarei para o gozo eterno com o meu Senhor. Estamos com nossas lâmpadas cheias de azeite? Estamos na expectativa? Estamos no desejo? Será que a igreja de hoje, eu não falo só da nossa igreja de hoje, está desejosa desse encontro? Está com as suas lamparinas cheias? Tem estoque de azeite? Ou a igreja está vivendo a opressão desse mundo, está vivendo toda a loucura deste mundo, está esquecendo que Jesus está no controle? Ele já escreveu, Ele voltará nas nuvens com poder e grande glória, e nós viveremos, seremos arrebatados por Ele, nós o veremos, todo olho o verá, e seremos levados ao céu com Ele. Essa expectativa do nosso coração deve ser, a nossa vida espiritual deve ser baseada nisso, deve ser segura nisso. Verso 8, e daqui ele diz assim: eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Alfa e Ômega é o alfabeto grego. Alfa, a palavra alfa é a letra A no grego. E ômega é como se fosse a nossa letra Z, o início e o fim. Isso fala, Jesus está dizendo, eu sou o alfa e o ômega. Como o Novo Testamento foi traduzido do grego, então é isso que Jesus está falando. Eu sou a plenitude. Jesus engloba todo o alfabeto, todas as outras letras, ou seja, Ele é plenamente, Ele é pleno, Ele é completo. Ele é a divindade, integridade, inteireza absoluta na sabedoria e no amor. O alfabeto grego inicia-se com a letra alfa e termina com a letra ômega. A frase alfa e ômega significa a primeira e a última letra, incluindo todas as outras letras no meio que indicam integridade ou inteireza. Esse título explica Jesus como Senhor soberano sobre tudo o que acontece no curso inteiro da história. Jesus estabeleceu um plano eterno para nós, irmãos, desde o início ao fim, a eternidade, do início ao fim, Ele estabeleceu um plano eterno para nós, sem nada faltar. Nunca desconfie que o plano de Jesus está faltando alguma coisa, porque o plano eterno de Jesus para a minha vida e para você é perfeito. Nunca diga, mas Deus errou comigo, minha história assim, 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 Deus errou. Deus nunca errou, o seu plano está traçado sobre a sua vida, e Ele não erra, Ele não falha, e Ele nunca vai falhar. Ele é do início ao fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é completo. Sua noiva possui todos os elementos necessários para o amor, e a alegria, e a paz, e a fascinação eterna, sem pecado. Verso 9, Jesus se apresenta como um homem
que participa das alegrias e das... João se apresenta como homem que participa das alegrias e das provas da igreja. Vamos lá. Eu, João, irmão vosso, companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha de Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Companheiro na tribulação, número 1, companheiro na tribulação. A igreja sempre foi e será atribulada nesse mundo. A igreja de Jesus passará por tribulação. Tem gente que tem medo de passar pela grande tribulação, irmão. A igreja de Jesus, no primeiro século, no seu início, as pessoas, os cristãos que não negavam Jesus, eram jogadas nas arenas, e aí eles abriam os portões, e leões vinham e comiam as pessoas vivas, devoravam crianças no colo. Minha criancinha, as crianças no colo, o leão vinha, arrancava e devorava. A igreja sempre passou por períodos de tribulação, de lutas e batalha. Mas João disse: eu sou companheiro na tribulação. Nós nunca estamos sozinhos. Mas ele diz também que é companheiro no reino. A igreja é o povo sobre o qual o reino já veio, e que herdará o reino que está e que vier na sua plenitude. Um dia disseram, Jesus disse: muitos dizem o reino dos céus está aqui e está ali, e eu vos digo, o reino dos céus está em vós. O reino de Deus já veio para aqueles que se entregaram, que conheceram. O reino de Deus já habita em nós. Mas um dia nós estaremos na plenitude, gozando da plenitude do reino de Deus na sua presença. Terceiro, ele diz que é companheiro na perseverança em Jesus. Por causa da perseguição e os males, nós precisamos ter uma coisa: perseverança. Jesus mesmo disse em Mateus 24:13: aquele, porém, que perseverar até o fim será salvo. Perseverança. A igreja passa por tribulação, a igreja luta, mas a igreja, nós somos companheiros nessa luta. Nós somos companheiros, nós não estamos sozinhos. Mas quem perseverar até o fim será salvo. João se encontra na ilha de Patmos por causa do testemunho de Jesus. Veja, João está preso não porque ele era um bandido, não porque ele roubou, não porque ele matou alguém. Ele foi condenado à morte naquela ilha, não porque ele era um marginal, mas por causa do testemunho de Jesus. Não porque ele foi para a internet e deu uma opinião sobre isso, sobre aquilo, não porque ele é de tal partido ou tal partido, não, por causa do testemunho de Jesus. E grande coisa, bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa do testemunho que damos de Jesus. Não por causa de opinião política, não por causa de coisas que fizemos, mas por causa da palavra de Jesus que pregamos. Por isso, todas as vezes que eu sou atacado, sou perseguido pela palavra que nós temos pregado, eu glorifico o nome do Senhor. Pode vir perseguição, pode vir ataque, pode vir falatório, pode acontecer o que for, não tem problema. Enquanto eu estiver pregando o Evangelho de Cristo Jesus, eu não tenho medo da perseguição. Eu não serei preso por causa da minha opinião sobre política, sobre isso, por aquilo. Mas se um dia eu for preso, serei preso por causa do Evangelho de Cristo. E vai chegar o dia que eles vão dizer: você não pode mais pregar isso que você está pregando. Se você pregar, você vai preso. Pode me levar, porque ai de mim se eu não pregar esse Evangelho. Ai de mim se eu não pregar Jesus Cristo vivo e verdadeiro, o meu Senhor, que me resgatou das trevas para a luz. Ai de mim se eu não pregar esse Evangelho. Verso 10, ele achou-se em espírito. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ele estava fisicamente em Patmos, mas naquele dia do Senhor achou-se em espírito. A ilha e o exílio se transformaram em porta do céu. Em Patmos, João enfrentou a dor do exílio, mas em espírito ele entrou na sala do trono. Deus transforma nossas tragédias em triunfos gloriosos. Não importa as circunstâncias, se você está no palácio ou na favela, ou o Deus Todo-Poderoso pode sempre nos tocar e nos levar ao seu trono. Não importa a sua circunstância, você pode sempre ver o Senhor. Voz de trombeta quer dizer a voz
do atalaia, aquele que avisa, aquele que está revelando, aquele que está dizendo. A voz, quando a trombeta era tocada pelo atalaia, ele estava avisando que um perigo estava chegando, alguma coisa estava acontecendo. Quando ele disse que era uma voz de trombeta, ele estava dizendo que ele estava revelando, no sentido de avisar, de anunciar o que estava para acontecer. Verso 11, dizendo o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. A revelação é dada para ele, para que seja enviada. Sempre que Deus dá uma revelação, é para enviar, é para mandar, é para entregar. E essa revelação é dada para que ele envie as igrejas. Verso 12: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros. Para nós entendermos o que são os 7 candeeiros, o versículo 20 fala sobre isso. Jesus disse aqui no versículo 20: quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e os 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, quando ele fala de candeeiro, ele está falando da igreja. Ele está falando da igreja. Esse é o símbolo. A noiva de Cristo é vista como a luz do mundo. Antes de ver o noivo em toda a sua majestade, João tem uma visão da noiva, da igreja. Ele a vê como a luz do mundo. O candelabro do templo, o candeeiro, ou então a menorá, que ficava no templo, tinha 7 hastes, aquele castiçal, vamos dizer assim, tinha 7 hastes que ficavam apontando para cima, acesas o tempo todo, que representavam a luz de Deus na terra, lá no templo, a luz de Deus na terra, que aquelas luzes tinham que ficar acesas o tempo todo, para que a luz de Deus brilhasse na terra. Então, quando ele está falando do candelabro, está falando do castiçal, está falando do candeeiro, ele está falando da igreja de Jesus. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. A igreja de Jesus é a luz deste mundo. Então, quando ele está dizendo aqui: voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros. Ele viu a igreja, a noiva de Cristo, brilhando a sua luz aqui na terra, em nome do Senhor Jesus Cristo. E olha que interessante o versículo 13, ele diz: no meio dos candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. Quando vi aonde? Aí, candeeiro simboliza a igreja. Aonde que estava o Filho do Homem? No meio dos 7 candeeiros. Jesus está no meio da igreja. Alguns, talvez aí na pandemia, começaram a dizer: onde é que está Deus? Deus está no meio. Deus está conosco. Jesus está no meio da sua igreja. Mas então, como é que acontece esse escândalo? Jesus está no meio da sua igreja, e não no meio da igreja dos homens. Porque hoje existe a igreja dos homens, que fazem culto sem Jesus, que emocionam as pessoas sem Jesus, que fazem um monte de coisa sem Jesus, e que parece um culto para Jesus, mas não é. Mas a igreja de Jesus prega a palavra de Jesus, prega o evangelho de Jesus, e o culto é para Jesus, não é para homens, não é para celebridades, não é para celebridades gospel, não paga cachê para as pessoas pregar, para cantar. A igreja de Jesus prega o evangelho de Jesus aonde estiver, e Jesus está no meio dela. Nós podemos sair daqui, nos reunir ali na praça, sendo igreja de Jesus. Ele está no nosso meio, Ele está conosco. Veja, Jesus está dizendo, João está dizendo, no meio dos candeeiros, no meio da igreja. Jesus não perdeu o controle da igreja, Ele está conosco. E agora nós vamos ler direto até o versículo 18. Ele diz assim: com vestes talares e cingido à altura do peito, com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes a bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando vi, caí aos seus pés como morto, porém
Ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo-lhe: não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. E nós vamos rapidinho, resumidamente, falar sobre isso aqui e vamos encerrar. João tem uma visão do noivo da igreja, na sua glória plena. Ele vê as características do noivo da igreja em sua glória e majestade. Primeiro ele fala Filho do homem, Deus homem que governa, o Deus homem que governa todas as nações da terra, como Rei dos reis, conforme visto em Daniel 7, 13 e 14, que diz assim: eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio, glória, o reino, para que os povos, nações e os homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, o seu reino jamais será destruído. Jesus, o Filho do homem, Jesus, o homem, o Deus homem, está reinando sobre todos nós e reinará eternamente. E esse domínio não tem fim, será eterno, em nome de Jesus. E vamos ver as outras características, eu vou só citando. Ele fala das suas vestes. Quando ele fala das vestes, que nós lemos no capítulo 13, no versículo 13, ele falam de Cristo como sacerdote, vestes talares, cinturão de ouro. Cristo sacerdote e rei, ele nos conduz a Deus e reina sobre nós. Cristo é nosso sacerdote, que nos conduz a Deus e reina, ele é rei, reina sobre nossas vidas. Sua cabeça fala de sua divindade, de sua santidade e de sua eternidade. A cabeça alva, cabelos brancos, era também símbolo de honra e transmitia a ideia de sabedoria e dignidade. Quando ele fala no versículo 14 dos seus olhos, fala da sua olhos de fogo. Não é que Jesus tem duas bolas de fogo nos olhos, fala da sua onisciência. O olhar de Jesus penetra na nossa alma e conhece nós inteiramente. É desse poder, o poder do fogo que entra no metal e derrete o metal. Esse é o olhar de Jesus sobre a nossa vida. Fala da sua onisciência. Ele a tudo vê, e que a tudo vê. Ele é o juiz diante de quem tudo desnuda. Quando ele fala dos seus pés, o bronze reluzente transmitia a ideia da força e estabilidade. Isso fala da sua onipotência para julgar os seus inimigos. A Bíblia diz que o Senhor esmagará Satanás, a serpente, com os seus pés. Ele é poderoso, os seus pés reluzentes como o de bronze. 1 Coríntios 15, 25 fala: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. 5, ele fala, no versículo 15, ele fala da sua voz. Isso fala do poder irresistível da sua palavra, no seu julgamento, no seu juízo. Desfalecem palavras humanas. A voz de Cristo detém a última palavra e a única que tem razão. Quando ele fala de voz de muitas águas, as muitas águas é um barulhão, faz um ronco. É o poder da voz de Deus. A sua voz, a sua palavra é verdadeira e ele é poderoso, a sua voz é poderosa. Quando no verso 16 ele fala da sua mão, a mão direita é a mão da ação com a qual ele age e governa. Isso mostra o seu cuidado com a igreja. Ninguém pode tomar você das mãos de Cristo. As portas do inferno não prevalecerão contra a sua igreja. A mão de Deus é poderosa e ele age em seu favor. Ele tem poder em nome do Senhor Jesus Cristo. No verso 16 ainda ele fala da sua boca. Essa palavra aqui não é o evangelho, mas é a palavra do juízo. A única arma de guerra usada por Cristo é a espada que sai da sua boca. Essa é a cena do tribunal onde é proferida a sentença judicial e precisamente sem contestação. Quando ele fala que da sua boca sai uma espada afiada, é a única arma usada por Jesus. É o poder da sua palavra. E essa palavra não é o evangelho. Está falando do juízo. A Bíblia diz que num sopro
Jesus vai desbaratar o anticristo, o falso profeta, e todas as multidões de exército que estarão diante dele serão vencidas com a palavra da sua boca. É a única arma que Jesus usa. Quando ele fala no versículo 16 do seu rosto, a visão agora não é mais de um Cristo servo, perseguido, preso, esbofeteado, com o rosto cuspido, mas do Cristo cheio de glória. A luz do sol supera o brilho dos candeeiros. Jesus agora não é mais aquele rosto desfigurado. O seu rosto brilha acima da luz do sol em todo o seu fulgor. Tanto que a palavra de Deus diz que lá não haverá mais nem sol. Na glória não haverá nem sol, porque Cristo é a nossa luz. A sua luz é eterna e intensa. Verso 17, ele fala da sua eternidade. Ele diz: eu sou o primeiro e o último. Ele é o Criador, sustentador e consumador de todas as coisas. O primeiro e o último. Ele cria, controla, julga, planifica todas as coisas. Cristo é enaltecido como vitorioso sobre o último inimigo, a morte. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Verso 18, ele fala da sua vitória triunfal. João está diante da cruz, que venceu, está diante do Cristo da cruz, que venceu a morte. Ele não apenas está vivo, mas está vivo para sempre. Amém? Jesus não voltou a morrer. Passaram-se mais de 2000 anos e Ele está vivo e está aqui no meio de nós, e está aqui conosco. Jesus, Ele disse: estive morto, mas agora estou vivo para sempre, eternamente, em nome de Jesus Cristo. Ele venceu a morte e tem as chaves da morte e do inferno, e nós sabemos que quem tem as chaves tem autoridade. Jesus recebeu do Pai toda a autoridade no céu e na terra. Mateus 28, 18. Jesus tem não apenas a chave do céu, mas tem a chave da morte, que significa o túmulo, chave da morte. Agora a morte não pode mais infligir terror, porque Cristo está com as chaves, podendo abrir os túmulos e levar os mortos à vida eterna. Amém? Encerramos aqui, porque o versículo 19 e o versículo 20, os músicos podem vir para o altar. Nós temos 10 minutos para louvar o nosso Deus, o nosso Jesus, que se revelou a nós nessa noite. Escreve, pois, estas coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois dessas. Quanto ao mistério das 7 estrelas, que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. Deixa eu só falar um negócio aqui para você, irmãos. Quando ele fala dos anjos das 7 igrejas, está se referindo aos pastores daquelas igrejas. E aonde estão os pastores da igreja de Jesus? Eles estão na minha mão. Por isso, irmãos, eu não temo a morte, eu não temo perseguição, eu não temo ataque nenhum, porque eu, como pastor, estou nas mãos do meu Deus verdadeiro e vivo. Eu não temo frio, eu não temo medo, eu não temo a escassez, eu não temo nada, porque Jesus disse: os meus pastores, que está descrito aqui como 7 estrelas, estão na minha mão. E também ele diz as 7 igrejas, que são os 7 candeeiros, que são as 7 igrejas. A igreja e os seus pastores estão nas mãos de Jesus. Que a perseguição se levante cada dia mais, nós estamos seguros nas mãos de Deus. Jesus falou: o inferno não prevalecerá contra a minha igreja. Nós não pereceremos, irmãos. Nós estamos firmados na rocha que é Jesus Cristo. Se coloque de pé na presença de Deus. Eu quero que nós agora, nesses 10 minutos de adoração e de oração, quero pedir para você, ore pelo Telzinho. Está enfrentando muitos problemas. Essa semana nós vamos visitar ele, de saúde. Ore pela irmã Elza, tem um problema na perna. Pela irmã Nick, está com problema de coluna. A mãezinha da irmã Vanusa, dona Inácia, também problemas sérios de saúde. Talvez eu não citei aqui, mas tem muitas pessoas. Ore intensamente. Nós vamos nos unir como igreja para orar mesmo. Mas nós vamos encerrar o que ele disse. João diz assim: quando ouvi, caí aos seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a sua mão direita, dizendo: não temas,